É um prazer contribuir com vocês aqui, né? Ensinar para vocês um pouquinho do que a gente sabe e mostrar para vocês o que a gente faz também, estudando estrelas jovens através da ciência cidadã, né? Com o apoio de vocês aí. Bom, eu sou físico, tenho pós-graduação em ensino de astronomia e ciências naturais. A minha área de atuação são estrelas variáveis, cataclísmicas, anãs frias, né? Anãs vermelhas, principalmente anãs marrons, e também exoplanetas. Eu realizo observações de exoplanetas em colaboração com a NASA e com a VSO, e a gente estuda exoplanetas já conhecidos, né? A gente não corre atrás de exoplanetas conhecidos, ou seja, a gente não faz descobertas nesses projetos, e a gente estuda as características físicas a fim de caracterizar exoplanetas já conhecidos e cálculos de efemérides, né? Aí, se vocês quiserem, mais adiante eu posso mostrar como que a gente faz, em uma outra oportunidade. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui só para dar uma breve introdução do Disk Detect. Aqui. Vocês só me falam se vocês estão vendo a tela. Sim, Clédson, estamos vendo. Beleza. Bom, aqui o que a gente vai dar para vocês é um treinamento, né, de como que a gente faz as classificações e como que a gente faz o reporte de objetos que sejam bons candidatos. Bom, primeiramente, uma apresentação do projeto, né? Ele foi o primeiro projeto de colaboração financiado e liderado pela NASA com os Universos, a maior plataforma de ciência cidadã. Deixa eu só fechar. Inicialmente, ele foi lançado, né? Lançado oficialmente pela NASA, né? Pelo oficial de ciência da NASA, Mark Kushner, e a investigação do projeto ela foi passada para o Steven Silverberg, que é o atual, em 2019. Ele foi lançado em 2014 e ele está atualmente ativo, né, reunindo voluntários em todo o planeta com o objetivo de envolver o público geral na busca de estrelas que são cercadas por discos circunstelares ricos em poeira, onde os planetas geralmente habitam e são formados. Para encontrar esses discos, são oferecidos aos voluntários um conjunto de imagens, né, de alguns telescópios, onde vocês vão classificar de acordo com as opções previamente estabelecidas pela equipe. Bom, aqui é a página principal do projeto, né? A página que vocês vão ver lá. Ela está aqui em português, mas vocês têm a opção de fazer em inglês também, se vocês tiverem facilidade. É só alterar lá e eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o fluxo de trabalho, né? Que vocês vão usar lá no projeto. Aqui estarão as imagens e aqui as classificações que vocês vão utilizar. O objeto sai da mira apenas nas imagens do 2MASS, o objeto sai da mira em 2 ou mais imagens, o objeto não é redondo nas imagens do Pan-STARRS, SkyMapper ou 2MASS, o objeto é estendido além do círculo externo nas imagens, aqui no caso seria o WISE, né? 2 ou mais imagens mostram vários objetos dentro do círculo interno, 2 ou mais imagens mostram objetos entre os círculos interno e externo, ou nenhuma das opções acima. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, mas o que são os discos, né? Aqui no caso, é uma imagem real de um disco protoplanetário. A estrela está lá no centro, né? Essa imagem foi feita pelo ALMA. Essa estrela chama HL Tauri. E vocês podem ver aqui o disco perfeitamente, né? E as lacunas lá dentro, onde os planetas se formam, né? Isso aqui, lembrando, é uma imagem real. Essa aqui também é uma imagem de TW Idri. Depois eu vou mostrar para vocês ela com mais detalhe, feita pelo Hubble e pelo James Webb. Aqui a imagem do centro lá, feita pelo ALMA, né, dando um zoom lá no centro. Aqui é uma imagem do Hubble em 2016, né, e uma imagem do James Webb feita em 2021. Vocês podem ver que ela tem umas marcações aqui que são sombras, né? Foi descoberto que um disco ele causa sombra no outro e quer dizer que o disco eles são 3 discos, né? Um disco interno, um disco no centro ali e um disco externo, onde a inclinação de um disco ela causa a sombra, né, nos outros discos ali. Isso aqui é uma concepção artística. E também aqui um disco, né, de HH30,
mostrado um disco de lado, né? Ele está deitado aqui a partir do nosso campo de visão, e aqui o jato, né? Que a estrela solta pelos polos. Isso aqui é muito comum também em objetos jovens. Essa imagem foi feita pelo Hubble. E aqui, mostrando um pouco a diversidade dos discos, né? Que você vê discos de todos os tipos, todos os formatos, discos alguns com mais poeira, alguns em formato espiral, outros discos ali já com os planetas praticamente formados, já sem nada de poeira praticamente, né? E alguns discos muito famosos, igual o IM Loop, RU Loop, etc. É uma diversidade muito grande aí de formatos. E eles também podem acontecer em pares, né? Como a maioria dos sistemas são duplos, então, logicamente, quando eles nascem, né, as estrelas ali no processo de nascimento dela, também tem a binariedade aí em relação aos discos também. Podem ser um par de estrelas onde ambas, né, tenham os discos. Aqui é uma imagem real, é uma composição do ALMA, né, e do Hubble, e aqui uma concepção artística do sistema. Um disco de lado e outro disco praticamente de frente para nós. Bom, mas como que esses discos se formam, né? Primeiramente, uma nuvem escura, né, com núcleos densos ali, aproximadamente 200 mil unidades astronômicas. Ela passa por um colapso gravitacional, né? O objeto, o material se concentra, né? Após isso, após entre 10 mil a 100 mil anos, né, uma protoestrela nasce, ela não faz fusão de hidrogênio e hélio ainda, né, mas o gás já está concentrado lá no centro, e o material está girando em torno da estrela ali, ele se achata pela conservação do momento angular, e o disco se forma. Após isso, ela sobe para o estágio de estrela T Tauri, onde o disco está bem estabelecido, e aqui ela tem um envelope, né? No estágio de protoestrela, que ela tem um envelope que ela perde no estágio de T Tauri, entre 100 mil e 3 milhões de anos. A estrela já lá no centro, como uma estrela, e aqui o disco e os jatos em torno dela. Aí os planetas vão se formando, a partir de 3 milhões a 50 milhões de anos, né? A gente começa a ver lá as lacunas, e com o passar do tempo, após mais ou menos 50 milhões de anos, a gente tem um sistema planetário formado, né? Todo esse processo aqui até chegar no estágio que o Sol se encontra, por exemplo. Bom, mas a gente consegue também ter evidências desses discos a partir de uma técnica chamada fotometria. Se o disco estiver virado de lado para nós, ou de alguma forma haja o bloqueio, né? A estrela é bloqueada pelo material do disco, ela apresenta essas quedas aqui. Algumas periódicas, né? Outras não. Essa aqui é uma estrela chamada V1491 Cygni, fica na nebulosa do Pelicano. E também V1117 Hércules, que também tem essa aqui já é mais irregular, né? Mas vocês conseguem ver aqui as quedas, né? E o material do disco causa. Bom, em 2024, fui coautor de um artigo chamado Survey for Variable Young Stars with Small Telescopes, onde a gente estudou a propriedade de 1.687, né, membros do Gaia, em 21 aglomerados próximos. Né, e através desse estudo aqui, a gente concluiu que 2/3 desses objetos, né, dos 1.687, 2/3 das variáveis periódicas com excesso de emissão de disco são rotadores lentos, e entre as estrelas sem excesso de disco, 2/3 são rotadores rápidos. Isso de acordo com a rotação sendo desacelerada pela presença de um disco. O que a gente viu aqui? Que a grande maioria das estrelas sem disco, elas giram mais rápido. E as estrelas com disco, elas giram mais lento. Então, o disco, a presença do disco, ele faz com que a estrela acabe girando mais lentamente. E também, esse aqui não tem envolvimento, mas eu achei muito interessante mostrar para vocês, que é o Draculas Chivito, o maior disco protoplanetário descoberto. É esse objeto aqui no centro, né, que ele foi descoberto ao analisar imagens obtidas com Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, o PANSTARRS. Astrônomos descobriram, por acaso, um novo disco protoplanetário localizado a cerca de 800 anos-luz de distância. Né, e vocês conseguem ver ele ali perfeitamente. E aqui está o artigo publicado na Astrophysics Journal Letters, né, onde vocês podem checar lá depois. Eu vou parar aqui e vou já pro Disk Detective.
eu só fechar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Isso. Aí, Cledson, pode fazer desde o passo a passo, como acessa, Uhum. como que a pessoa registra, tá bom? Aqui, por exemplo, vocês vão entrar no caso, vou mostrar desde lá do... Vocês podem digitar Disk Detect no Google, né? Ou então, entrar nos universos. Dudu, peraí, eu não lembro como que faz aqui. Projects. Vocês vão digitar os universos no Google. O Disk Detect já vai aparecer na página principal. Né? Caso não apareça, vocês podem vir aqui em Space, tá? Que o Disk Detect vai ser um dos projetos aqui. Aqui, na segunda página, Disk Detect, né? Vocês vão vir para a página inicial. Aqui vocês vão encontrar quantos voluntários, quantas classificações foram feitas, quantos assuntos tem disponíveis, foram carregados, né? E quantos assuntos já foram completos. Se vocês quiserem aprender, vocês podem vir aqui, eu vou colocar em português, aqui em Saber Mais, que aqui tem todo uma explicação sobre o projeto, todas as explicações dos telescópios, perguntas, né, que geralmente são feitas. Vocês vão ver também aqui a equipe, né, do projeto, todo mundo que ajuda. Os resultados, né, que são as descobertas já feitas pelo projeto, inclusive com o apoio aí de cientistas cidadão. E aqui as perguntas, né, como usar o site, os limites para que o objeto seja considerado arredondado, tudo bonitinho, muito bem explicado, tá? E aqui também, na direita, tem o guia de campo, onde vocês vão achar explicações sobre cada uma das alternativas lá, e inclusive as sugestões de hashtags, né, que vocês podem usar. Mas as mais utilizadas eu vou estar mostrando para vocês aqui. Bom, primeiramente, a gente vai vir aqui em classificar, vai abrir o assunto aqui. Vocês podem passar imagem por imagem, ou então vocês podem passar aqui, só clicar aqui no play, que vai rodar um vídeo para vocês. Né? Como vocês podem perceber, a primeira coisa que a gente nota é que ele não está certinho aqui. Né? Ele está bem, vamos dizer assim, estendido. Então, a gente vem aqui, o objeto se estende para além do círculo externo nas imagens do WISE, principalmente o WISE 3. Aqui está normal, aqui está normal, aqui está normal. Mas, se vocês prestarem bastante atenção, eu não sei se vai aparecer aqui. Tem um objeto ali, vocês estão conseguindo ver? O que acontece? Esse aqui é o círculo interno, o círculo alaranjado, e esse círculo vermelho aqui é o círculo externo. Esse objeto está entre os dois. Então, a gente vai chamar aqui de duas ou mais imagens mostram objetos entre os círculos interno e externo. Por quê? Ele é ligeiramente visível aqui, ele é visível aqui, né? Então a gente vai contar uma imagem, duas imagens, três imagens, quatro imagens, então cinco imagens, né? O que vocês podem fazer agora? Vocês podem simplesmente clicar em concluir e passar adiante, outro assunto vai aparecer, vocês podem fazer a mesma coisa, passar imagem por imagem, a gente vai marcar isso aqui também como estendido. E o que vocês podem fazer agora? Clicar em concluir e debater. Vocês vão vir para a página de comentários aqui. A Alicia já comentou extended, not submitted, né? Então, o que vocês podem fazer aqui? Marcar uma hashtag
e digitar extended e adicionar o comentário. Ok? Aqui sem segredo, né? Vamos fazer mais uma? Vou passar aqui. Bom, vocês podem ver que esse objeto tem alguma coisa aqui que não aparece nas outras imagens, mas está deixando ele aqui um pouco contaminado, né? O que acontece? A gente pode marcar ele como estendido e, mais uma vez, caso, acha, caso a pessoa ache conivente, simplesmente clicar em concluir e passar adiante. Cada usuário, cada objeto, na verdade, ele é visto. Deixa eu só mostrar para vocês ali. Tudo aqui. Nas estatísticas, não se preocupe com erros, tá? Erros acontecem, inclusive fazem parte do processo. Cada objeto é retirado do fluxo de trabalho, ele é tido como completo, após 15 pessoas olharem o mesmo assunto. Então, esses dois assuntos que eu olhei, eles serão olhados por mais 14 pessoas, tá? Então, vamos voltar lá para o fluxo de trabalho. Claramente estendido. Estende fora do círculo. A lista já comentou. A gente pode, se quiser deixar o comentário, comentou. E ok. Parece que ele se move para fora ali, das imagens do Chumés, mas ainda está dentro ali da cruz, né? Fora da mira ali. Então a gente vai marcar ele somente como estendido. Sai um pouco fora aqui. Também, né? Estendido. Parece que esse objeto aqui está contaminando ele, essa estrela mais brilhante aqui. Marca como estendido. Está um pouco saturado, mas isso não altera a classificação. Nesse caso aqui, vocês podem ver que essa estrela está muito brilhante. E ela está interferindo ali nesse brilho, né? A gente marca como estendido. O que a gente pode fazer? Essa aqui já deu uma olhada bem mais aprofundada lá no vídeo. O que a gente pode marcar aqui? Simplesmente extended, né? Ou por contaminação, do contamination. Pode simplesmente fazer isso caso a pessoa, né, se sinta à vontade. Caso não, pode passar adiante também. Já vê alguns objetos ali apagados, né? Então a gente já marca aqui o múltiplo entre os círculos. Tem mais um ali, entrando ali. Claramente estendido, né? Ok. Está estendido também, tem bastante poeira ali. Tem um múltiplo ali também. Nessa imagem, né? Vocês conseguem ver ele bem apagadinho. E estendido. Vou passar aqui até achar um candidato bom para mostrar para vocês como que a gente faz a seleção dos bons candidatos. Bom, esse aqui já me aparenta estar mais centrado ali, né? O que a gente vai fazer? Esse aqui eu acho que ele é um bom candidato. Vocês podem ver que nenhuma dessas opções aqui se aplicam a esse vídeo que a gente acabou de ver. Né? Não tem múltiplo, ele não é estendido, ele não se move fora da mira, ele é redondinho. O que a gente faz aqui agora? A gente vai marcar nenhuma das opções acima. Caso a pessoa queira, né, levar a pesquisa adiante, ela pode concluir e debater. Caso não, ela pode simplesmente concluir aqui e passar adiante. A gente vai saber que se marcou nenhuma das opções acima, mas se você quiser facilitar para a gente, o que você pode fazer? Você pode submeter esse objeto para uma análise pela equipe de verificação. Concluir e debater, ele já foi submetido por 2 pessoas, mas eu vou submeter esse aqui também,
né, para a gente mostrar para vocês como que faz. Basicamente é o quê? Abrir o formulário, que vai estar lá disponível para vocês aqui, no nenhuma das opções acima. Tem aqui o formulário, né? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui o que a gente precisa preencher. Como que a gente classificou? Nenhuma das anteriores ou somente duas ou mais imagens com objetos dentro do círculo interno. Ou seja, se tiver dois objetos dentro desse círculo alaranjado aqui, vocês podem submeter também. Tá bom? Primeira coisa que a gente fez, a gente marcou none of the above, né? Nenhuma das opções acima. Beleza. Qual é o número do assunto? Esse número é esse número aqui, ó. A gente vai copiar ele, abrir o formulário e vai colar esse número aqui. Qual é o WISE ID do objeto? A gente vai voltar lá, a gente vai clicar aqui nesse botão de metadados, esse I perto do coração. O WISE ID é esse número aqui que começa com J. Vocês vão ver aqui escrito WISE ID, né? A gente vai copiar esse número aqui. Vai colocar ali também. O objeto está em Simbad? Como que a gente sabe? A gente clica nos metadados, tem um link aqui, Simbad URL. A gente só clica nele, vai abrir a página do Simbad e a gente vai ver que o objeto está ali como uma T-Tauri Star, né, uma estrela T-Tauri. Então a gente já sabe que ele é um objeto estelar jovem. O que a gente faz? A gente marca aqui Yes, porque ele está no Simbad. Se o objeto está no Simbad, é mencionado em algum artigo que fala sobre discos, como que a gente sabe? A gente vai descer a página, a gente vem em referências, né? Ele tem 25 referências, e para a gente saber, a gente vai clicar em display, vai carregar aqui, então a gente, ali, já vê discos ali, né? Young Stellar Objects, que são YSOs, T-Tauri Star, obviamente, né? É uma anã vermelha. Young Stellar Objects, a gente já viu que tem alguns objetos aqui, né? Sobre objetos estelares jovens e discos, né? Então, o que a gente faz? A gente volta lá e marca, sim. Né? Tinha referência lá que mencionasse os discos. Esse objeto ele tem uma paralaxe no Gaia DR3. Agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai de novo lá nos metadados, né? Caso você tenha fechado. Tem um link aqui chamado Vizier URL. Pode clicar aqui. Ah, lembrando que as perguntas aqui com o asterisco, elas são obrigatórias, né? Caso a pessoa queira responder o formulário. A gente vai abrir o Vizier, que é esse link aqui, Vizier URL, só clicar. Ele costuma demorar um pouco para carregar, porque aqui tem todos os catálogos referentes ao objeto. O que a gente faz? A gente dá um Ctrl F e a gente digita DR3. Vocês vão procurar, geralmente ele está entre o sexto e o oitavo. Aqui, ó, o sétimo, né? É o Gaia Collaboration 2022, tá? Que é o DR3, parte 1. O que é a paralaxe aqui? A paralaxe é essa medida aqui, ó, PLX. Caso vocês queiram mencionar, vocês podem mencionar tudo ali. Então, por exemplo, em Simbad, né, como era uma T-Tauri em Simbad, vocês dão a hashtag PLX, caso, né, queira fazer esses comentários.
A gente vai colar o valor de paralaxe ali. Se ele tinha paralaxe, qual é a incerteza dessa paralaxe? Esse é aqui do lado. O PLX, esse aqui do lado. A gente cola lá também. Alguma coisa interessante sobre esse objeto? Centauri no Simbad. Basicamente, mas aqui vocês não precisam colocar nada. O nome também não é obrigatório, mas eu vou colocar o meu aqui. Qual é o seu ID dos universos? O ID dos universos é esse arroba que aparece abaixo do seu nome aqui. No caso, o meu é arroba Marcos Silva. Caso você queira deixar o site, né, pedido o e-mail também, mas não é obrigado, tá? Porque a gente vai saber a sua identificação dos universos. A gente vai entrar em contato caso seja necessário. Basicamente, o processo de submissão é esse, tá? Aí vocês podem entrar lá na página de comentários se vocês quiserem, colocar as informações que vocês quiserem, ou simplesmente digitar a hashtag submitted. Eu vou colocar aqui durante a conferência, para o pessoal saber que eu submeti enquanto eu estava ensinando vocês. E submeter. Pronto. Vocês podem ir lá na parte superior e clicar em classificar e começar tudo de novo. Vou passar as imagens. Aqui está um pouco estendido, né? Estendido ali. Ok. Vocês podem ver que ele sai do centro, né? No WISE 3, mas na verdade não é ele, que tem algum objeto ali perto, está contaminando esse objeto aqui. A gente pode marcar ele como estendido, tá? Vocês não precisam preocupar com isso, o que vocês marcarem aqui, tá excelente. Como eu disse, cada assunto é visto por cada assunto é visto por 15 pessoas, né? Então não precisam preocupar com erro não. Erros acontecem e fazem parte do processo. Bom, isso aqui está excelente, ótimo candidato. Lembro que não está carregando a página. Cledson, dá tempo de Oi. fazer umas perguntinhas enquanto isso? Dá sim, tranquilo. Tá, a Júlia, ela pergunta, há imagens, principalmente do SkyMapper, né, que ficam Uhum. pixeladas em azul e que não é Sim. possível ver nenhum objeto. E geralmente isso ocorre em mais de uma imagem. Como classificar nesses casos? Não precisa preocupar com isso também, tá? Em alguns casos, o objeto ele é muito apagado para o telescópio conseguir detectar ele. Então, é simplesmente seguir a classificação através das outras imagens onde você consiga ver o objeto. Aí o Arthur pergunta, se não tiver o paralaxe, deixa em branco ou escreve alguma coisa falando que não tem? Bom, se não tiver o paralaxe, você pode, tem a opção ali de não, tá? Mas caso você não olhou, né? Você pode olhar, você pode clicar aqui, ó, não chequei. A terceira opção aqui, ó. Inclusive, aqui para o Simbad também. Caso a pessoa esteja achando complicado o processo, ela pode simplesmente vir aqui e clicar não chequei. A terceira opção, né? Coloca aqui não chequei, não chequei e
né? Aqui essa pergunta não é obrigatória, tá? A do erro aqui. E as outras perguntas também não. Só o ID dos universos para a gente entrar em contato com a pessoa. Mas caso esteja achando bastante complicado o processo, é só colocar aqui que não checou, que depois a gente faz a checagem. Tá. A Maria Eduarda, ela queria saber onde vê o arroba. Você pode explicar novamente o nome Claro? do ID dela? Uhum. Aqui, ó, você pode clicar. Caso a pessoa já fez algum comentário, por exemplo, deixa eu ir em qualquer assunto ali. Aqui, Ju Tempo. A pessoa comentou. O arroba é esse aqui embaixo do seu nome. Mesmo que você não comente, ele vai aparecer aqui. Vai, gatinho. Aí, no caso, tem o seu nome, você vai lá na página de comentário, quando você for comentar o assunto igual a Ju Tempo aqui comentou, o arroba vai aparecer logo abaixo do seu nome lá. Estela, ela quer saber como que ela acha o catálogo certo para achar os números da Parallax, pois existem muitos catálogos que têm DR3 escrito. Eu vou mostrar aqui agora. Lá no Viser, né? A gente vai lá no metadado ali, do lado do coração. Clicou em Viser, URL. DR3. O primeiro que vai aparecer é o EDR3, né? O que a gente está procurando é esse aqui. Parte 1, Main Source, Gaia Collaboration 2022. Vai abrir o primeiro, quando você der o Ctrl F, né? Vai aparecer esse primeiro aqui. É só você vir na setinha e passar algumas vezes até chegar no Gaia. Parte 1. Gaia DR3, parte 1. Aí a Parallax está aqui como PLX. Ok? Se quiser tirar print. Outra, Aham. tá. Outra pergunta, assim, Cledson, porque a gente está trabalhando com diversos públicos, né? Desde Aham. crianças até doutores, pós-doutores, né? Os que estão avançados, né, na questão de discos protoplanetários, de conhecimento, mas tem pessoas que são leigas no assunto. Uhum. Uma dúvida que poderia surgir é a questão de como que eles sabem, né, que são estrelas jovens. Quais são as nomenclaturas que eles podem saber essa designação, né, de que uma estrela era jovem? Bom, geralmente no Simbad vai estar escrito Young Stellar Object, vai estar escrito T Tauri, vai estar escrito alguma coisa Orion Variable, né, que é a variável Orion. Objetos estelares jovens, eles têm uma variedade de nomenclatura muito grande. Então, geralmente vai estar, igual eu disse, T Tauri, somente Young Stellar Object, ou candidato em Young Stellar Object. Né? É uma família muito grande aí de nomenclaturas. Mas caso não seja um objeto estelar jovem, para nós também é importante, porque mesmo estrelas mais evoluídas, elas têm discos ali em torno delas, que são os discos de detritos. No caso, o Sol tem o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, e diversas estrelas têm também discos aí, mesmo já sendo estrelas mais evoluídas, né? Então, esses objetos, eles são interessantes para nós também, mesmo que não seja uma estrela jovem.
outra pergunta do Arthur é que ele fala assim, Ah, logo abaixo do Gaia DR3, parte 1, há outro uhum, também que aparece. Agora eu não entendi a escrita dele. Aparece um, né? Como saber uhum. qual devemos pegar? É o primeiro, Gaia DR3, parte um. Então, vou voltar lá em cima. Vou fazer aqui para você. Vou abrir o Viser. DR3. Vou procurar o catálogo parte um. É o primeiro que aparece. Aí aqui do ladinho tem a paralaxe, que é o PLX e o erro da paralaxe. Então, é o primeiro. Esse aqui, ele é o mesmo artigo, mas ele oferece outros, como raio, né? Isso aqui não tem no primeiro. A gente está preocupado aqui somente com a paralaxe. Então, lembrando, primeiro Gaia DR3, parte um. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Aqui no Viser? Os hashtags, eu acho que o Marcelinho perguntou, né? Quais são os hashtags, os comentários mais utilizados? Na guia de campo tem, né? Tem. Tem aqui na guia de campo aqui, do lado direito da página, aqui branco, escrito guia de campo. Você pode descer, né? Lá embaixo, sugestões de hashtags. Aí vai aparecer aqui todas as hashtags mais utilizadas, né? E na frente o que ela indica lá nas classificações. Ok? Sim, ok. Mais alguma dúvida no Viser? Quem quer comentar mais alguma coisa, alguma pergunta? Sim, a aula vai ficar gravada, já estou gravando, tá? Depois eu vou, como ela fica pesada, eu vou tentar passar para o YouTube, aí eu disponibilizo para vocês, tá? Vamos fazer mais uma? Arthur, depois eu passo, pode sim. Aí, o Arthur queria um artigo relacionado a essa estrela mais velha. Aí, qualquer coisa eu peço para ti, Cledson. Tá. Aham. Vamos dar uma passada em mais uma aqui? Ó, excelente também. Né? Vocês podem ver que nenhuma das alternativas aqui se aplica ao, ao assunto. Não obteve nenhuma das opções acima, né? Ele já foi submetido. Vocês podem, aqui, ó, Lemon Soda. Submeteu ele dia 30. Então, a gente já sabe que ele é um bom candidato, então você pode colocar good candidate e submetê-lo. Como a gente marcou no FD above, é nenhuma das acima, né? Aqui, número, tá lá em cima. Ó, repassando o WISE ID, metadados, copiou ali o WISE ID. Já está no Simbad, clicou no Simbad. Não, o projeto não está no Simbad, terceira opção. Agora a gente vai lá para Parallax.
Só voltar ali que eu não vi esse múltiplo, não. Bom, mas como a gente não viu eles na imagem, né? A gente não precisa preocupar com eles, não. Vocês podem ver que tem mais aqui, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai copiar a paralaxe aqui. Geralmente, igual eu disse, no primeiro GAEDR3, parte 1, tem a paralaxe. Colocou. O erro, que é o Ezinho, né? De paralaxe. Alguma coisa interessante? Não. Seu nome. Como eu disse, o arroba é o que fica abaixo, né, do nome da gente aqui na página de comentários. E-mail não é obrigado, tá? Mas se vocês quiserem deixar, prontinho. A gente fez mais uma submissão aqui. Ok. Alguma dúvida? As perguntinhas aqui. Tá. O que significa paralaxe quando estamos falando de discos protoplanetários? Bom, a paralaxe, ela é a distância do objeto. É a distância que o objeto se encontra da Terra. É uma das ordens de medida aí. Então, a gente quer saber se esse objeto, né, a que distância ele está da Terra, então a gente utiliza a paralaxe, desde que ela seja maior do que 1. Então, aqui, a paralaxe ela está 4,7, né? Se esse valor fosse 0,3, tudo bem se submeter também, não tem problema. Mas a gente vai estar mais interessado nos objetos que estão mais perto aqui. Então, no caso, dá até para calcular aqui. Ó. Acho que eu tenho. Entendeu? Acho que eu não lembro onde está. Eu tinha aqui a calculadora de paralaxe. Ah, é. Então, esse objeto está a 689 anos-luz daqui da Terra, né? Então, a paralaxe ela é uma das medidas de distância que a gente usa, né? Em astronomia. E aqui é o erro, né, dessa paralaxe. 0,5. Algo mais? Temos perguntas aqui. Vamos. O espectro infravermelho pode nos ajudar a identificar caso for um bom candidato? É o principal indicativo, né? A estrela, para ter um disco protoplanetário, ela tem que ter um excesso de infravermelho mais alto, né? Do que uma estrela que não tem um disco protoplanetário. Tem como até a gente calcular isso aqui no próprio Visir. E claro que vocês não precisam fazer, tá? Só vou mostrar aqui como que a gente faz. A gente utiliza um catálogo aqui do WISE, que é o AllWISE, e a gente subtrai o W1 menos o W3 aqui. Aí o que que a gente faz? A gente subtrai lá o W1 menos o W3. A gente vê que deu um excesso de 0,395, né? Esse aqui para nós já é um indicativo que pode ter um disco ali sim. Porque geralmente a anã vermelha, que é a grande maioria dos objetos aqui do disco detector, elas precisam de um excesso de 0,35 para ter um disco protoplanetário. Esse aqui está passando um pouquinho ali. Né? Era 0,35, a gente está tendo um de 0,39, então ele pode indicar sim
O excesso de infravermelho é o principal indicativo que o objeto tem um disco. E todas as informações a gente consegue achar aqui no Visor. No caso, inclusive, se ela é uma anã. Ok. Sequencial Outra dela aqui. pergunta. Aham. Tá, outra pergunta. Quando o objeto é um bom candidato em todas as imagens, porém apenas na última, Unwise 3, o objeto está saturado. Ele ainda é um bom candidato? Como classificar nesse caso? Uhum. Aí, bom, nesse caso aqui, a gente viu que ele está todo dentro do círculo externo aqui, dentro dos dois círculos, né? Na imagem do WISE 3. O que acontece é que se ele estiver fora, igual esse aqui, você vê que ele sai um pouco ali. Esse aqui, você vê que ele está totalmente borrado, né? Que tem influência desse objeto aqui. Então, se você achar que o objeto está estendido além desse círculo aqui, você pode descartar ele. Você só marca como extended. Caso não queira marcar, tudo bem, a gente vai ver a classificação. Tá? E não é ideal submeter, não. Igual esse caso aqui, por exemplo. Se ele tiver estendido na imagem W3, aqui no caso o W4 a gente não usa mais, tá? A gente usa só no caso aqui seria o W3. Então, se ele tiver estendido além do W3, a gente não. Ele praticamente vai ser descartado aqui na imagem mesmo. Quando alguém for verificar esse candidato, aqui na própria imagem ele já vai ser descartado. A gente tem uma planilha, né, que a gente recebe todas as submissões, e através dessa planilha a gente tem todos os dados do assunto, e a gente usa para fazer outros cálculos ali, tem bastante coisa complementar para ser feita, para dizer se ele de fato é um bom candidato ou não. Às vezes aqui ele pode parecer ser um bom candidato, mas não passa em alguns outros critérios. Às vezes aqui a gente pode, né, um pouquinho estendido aqui, a gente acha que não vai servir, né? Então às vezes ele é saturado em alguma imagem, a gente acha que não vai servir, ele acaba passando, né? Então tem diversos critérios ainda para ser olhados após essa classificação aqui. Lembrando que se vocês quiserem submeter o assunto, vocês podem submeter sem problema, a gente vai verificar ele depois, ok? Se o objeto for aceito como disco protoplanetário, recebemos alguma notificação? Sim. Os voluntários, eles são informados da descoberta através do e-mail, né? Só que demora um pouquinho, porque tem que ser feitas outras observações, né? A gente recebe bastante submissões, se eu não me engano, a gente está com mais de 2.000 para verificar, então são poucas pessoas, né, que ajudam na verificação, então pode demorar um pouquinho até a equipe bater o martelo e dizer se tem um disco mesmo ou não, né? Então vocês não precisam ter pressa, né, porque pode demorar um pouquinho. Então, tem bastante tempo ainda para vocês fazerem mais classificações, enviarem mais assuntos e aumentar a chance aí de encontrar alguma coisa. Cledson, a respeito, né, a gente sabe que a NASA, ela valoriza bastante, né, a ciência cidadã, né? Hum. Nesse caso, o Disque Detective, né, tem a possibilidade dessa pessoa que encontrou esse disco, né, fez essa descoberta, né, entre aspas, aí, de ser coautor de artigo científico? Sim, com certeza. Lá no sobre, aqui em resultados, tadadã, e todos esses artigos aqui, eles têm cientistas cidadãos. Por exemplo, o Hugo Durantini, esse pessoal aqui, do, do Hugo aqui para baixo, todos eles são voluntários. Aqui está o pessoal, né, da NASA, o Mark Kushner, etc. E o pessoal aqui, o Milton também é. Então, todas essas pessoas aqui são os cientistas cidadãos.
que foram escolhidos, né, como coautores. Aí para os artigos de publicação, né? Então, caso haja descoberta, as pessoas que contribuíram, elas são convidadas, sim, a ser coautor. Aí tem outra pergunta, por que é preciso colocar sempre, é preciso sempre colocar essa notificação com hashtag? E como saber Não, qual utilizar? tá. Bom, as hashtags, elas são opcionais, tá bom? Você não precisa enviar todas as hashtags. Caso você queira submeter também, né, igual a Ju fez aqui, você pode simplesmente vir aqui e digitar hashtag submitted, né? Mas caso não queira também, pode passar, só submeter ali, e não precisa que a gente vai saber, né? Caso esteja achando as hashtags bastante complicadas ali, pode fazer igual eles estão fazendo aqui, ó. Esse frozen username aqui colocou só o submitted, a Ju aqui colocou só o submitted também, tá? Pode ficar tranquilo. André, eu respondo você depois, pode ser? Em relação ao projeto, né? Ano passado a gente não conseguiu trabalhar ele devido às muitas ocupações, né, da minha pessoa. Mas assim, esse ano a gente começou com o curso de verão aqui no IFMT. E assim, uma das possibilidades é escrever na revista aqui do IF, né? Que escrever um artigo na revista do IF. E aí, Uhum. futuramente também, se esse ano vai depender de como vai ser o projeto, né? Que é o CAça, o DISC, também tem outros projetos de cidadãos envolvidos, né? E Uhum. aí, a toda essa conversa de ter uma produção de e-book ou não, tá? Então, assim, tudo depende de recurso, né? Ano passado a gente não teve recurso, e esse ano vamos ver como é que vai ser, tá bom, André? Prontinho, Edson, acho que a gente pode estar encerrando. Eu vou só Eu vou parar de compartilhar.